Bom, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Ah, muito bem. Somos poucos, mas somos bons. Eu me chamo Carlos Augusto Perandil Júnior, sou o Carlos Perandil, sou médico, geriatra. Eu tenho 21 anos de formado. Foi em janeiro de 2002 que eu peguei meu diploma. Eu fiz uma caminhada bastante interessante para chegar até aqui. Eu fiz, depois da minha faculdade, eu fiquei um ano trabalhando no interior. E eu sempre quis ser médico. As pessoas perguntavam assim, vai ser médico do quê? Eu falei, vou ser médico. Mas não quer ser cardiologista, não quer ser neurologista, não quer ser pediatra? Não, eu quero ser médico. Como assim você quer ser médico? Não, eu quero trabalhar com tudo. Quero trabalhar com tudo. Quero saber trabalhar com todas as doenças. Eu quero entender pessoas. Eu quero ser médico. Nossa, as pessoas me olhavam assim, você tem certeza? Porque os meus colegas, né, os nossos colegas, né, Tere, você que é médica, os nossos colegas às vezes vão fazer medicina com aquele encanto de ser rico. Eu vou fazer medicina porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu queria fazer medicina porque eu queria ajudar as pessoas. E o caminho que eu fui fazendo foi um caminho bem interessante. Logo que eu passei esse primeiro ano no interior, eu conheci uma especialidade nova chamada Medicina de Família e Comunidade, que naquela época tinha acabado de acontecer, tinham criado. E eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. E eu fiz Medicina de Família e Comunidade, trabalhando lá no SUS, trabalhando lá na unidade de saúde. Fiquei 3 anos fazendo isso. Foi muito legal. Foi uma pedra primordial, fundamental, uma pedra que originou todo o meu trabalho. Então, foi uma pedra que edificou a construção da minha carreira médica lá. Como nós trabalhávamos no SUS, nós não tínhamos muitos recursos, né? Os recursos eram entendimento das pessoas. E a medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade muito rica nesse sentido, porque ela nos permite que a gente entenda o contexto de saúde e doença de uma maneira muito específica, muito rica, porque aquela pessoa que está ali, ela está inserida dentro de um contexto social, familiar, que muitas vezes justifica os processos de adoecimento, de saúde. Então, a medicina de família e comunidade, quando ela é estudada e bem feita, você acaba entendendo as pessoas e os seus processos de adoecimento. Obviamente que isso não substitui de maneira alguma a clínica médica. A medicina interna, a clínica médica, aquela que faz o diagnóstico, aquela que usa as ferramentas de diagnóstico, a gente chama isso de propedêutica armada, né? Não é que a armada que vem cheia de arma, mas é a armada porque tem os exames complementares. E a gente usa esses exames complementares junto com o conhecimento do médico, as mãos do médico e a boa anamnese, para fazer diagnósticos clínicos e esses diagnósticos nos permitirem conhecermos os processos de adoecimento. Então, a clínica médica, ela é o cerne hoje da medicina. A clínica médica, ela direciona para as especialidades. Então, um bom clínico, ele é quem consegue fazer esses diagnósticos de maneira muito, muito interessante. E eu sempre fui muito seduzido pela clínica médica. Eu adorava trabalhar no hospital, adorava passar visita, adorava pegar os pacientes agudizados. E como eu tinha feito a minha residência lá na comunidade, eu falei, não, mas eu passei a minha faculdade inteira querendo também trabalhar com pessoas dentro do hospital. E eu fiz um título de especialista em clínica médica. Então eu fiquei com a medicina de família e comunidade como residência e fiz um título de especialista pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e eu tinha esse título, também tinha essas 2 especialidades. Fiquei uns anos trabalhando com isso, trabalhando dentro do hospital, consultório, e a clínica médica, como vocês podem imaginar, ela é muito mais rica no paciente de mais idade. Quem é que consome mais recurso de saúde? Normalmente quem tem mais doença. Quem tem mais doença, normalmente quem tem mais idade. E a geriatria acabou se tornando aquele flerte, né? Pacientes de mais idade chegavam, eu me dava muito bem, eu sempre gostei muito de conversar, eu não tinha pressa nas minhas consultas, até hoje não tem. Então sentam as pessoas na minha frente e a gente vai conversando, vai entendendo. E uma das primeiras perguntas que eu faço no meu consultório, que eu acho super legal, me conta a tua história. Então, doutor, eu vim aqui por uma dor. Não, volta um pouco mais. Aonde você nasceu? Daí a pessoa, como assim? Onde você nasceu? Com quantos anos você veio para Curitiba? Com quantos anos você casou? Quantos filhos você tem? Com quem você mora? Me conta a tua história. O que você estudou? Com quem que você casou? Como é que foi que você chegou até aqui? Me conta como é que é vestir os seus sapatos e vir até aqui.
E isso não demora muito tempo. As pessoas acham que isso se escreve uma biografia de um livro. Não, isso é o suficiente para você entender aquela pessoa que está na tua frente. Bom, para e passo, veio a oportunidade de cursar uma pós-graduação em geriatria lá em 2008, 2009, na Universidade Positivo, junto com a Fundação de Apoio e Valorização do Idoso, do Dr. Maurílio e da doutora Ana Pinto, né? Ana Fibrantes Pinto, Ana Lúcia, e a gente teve essa oportunidade de cursar essa pós em 2008, 2009. Eu precisava de currículo para tentar fazer a titulação de geriatra. Uma prova que tem um sarrafo meio alto para passar, eles não dão para qualquer um. E eu, depois que passei, entendi que realmente para você geriatra é uma coisa muito mais complexa do que parece. Quem já consultou com geriatra já entendeu que para ser geriatra as pessoas precisam ter um entendimento um pouco maior da medicina de família e da clínica médica, embora essas duas tenham sido, como eu já disse, os fundamentos aí para eu ter chegado lá. No meio do caminho, como eu precisava de currículo para atravessar esse sarrafo alto dessa prova, eu acabei fazendo um mestrado em engenharia. Nossa, que louco, o médico foi fazer mestrado em engenharia? Pois é, fui. Engenharia biomédica, lá na UTFPR, no Cefet. Apareceu a oportunidade também, e eu fui fazer sobre um assunto super legal, que era os pacientes que ficam muito tempo na cama, e em asilos, né, instituições asilares, a gente chama isso de instituição de longa permanência para idosos, que é o nome oficial desses lares hoje. E a gente eu visitava muito esses lares e via as pessoas muito acamadas, sem se mexer e fazendo feridas, né, que a gente chama de lesão por pressão. Essas lesões elas eram extremamente angustiantes. Eu tinha, na época, 2 ou 3 pacientes que tinham lesões muito grandes, a gente não estava dando conta daquilo. E às vezes você precisava virar, esse paciente acabava fazendo lesão por outro lado, então tinha 2, 3 lesões. A gente tinha que tentar entender isso, e o meu mestrado foi inicialmente para desenvolver um colchão, que eu achava que um colchão podia se mexer sozinho, depois a gente descobriu que já existiam mais de 3.000 colchões desse tipo, e eu achei que eu ia criar uma coisa nova. E acabou que a gente acabou fazendo um manual, um guia de orientação para cuidadores de idosos que trabalhavam nessas instituições de longa permanência. E foi um guia super legal, o mestrado foi muito bom, a gente acabou cedendo os direitos desse guia para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que colocou no site, pegou um patrocínio, fez 5.000 cópias e distribuiu para o Brasil inteiro. Então foi super legal, a gente conseguiu fazer no mestrado uma ferramenta que ajudou pessoas no Brasil inteiro. Então a gente tem que ir sempre galgando esse interesse de tentar ajudar, né? E aí chegou a oportunidade de fazer a prova em 2017, lá em Bento Gonçalves. Adoro a cidade porque eu tenho essa relação de boas memórias, né? Além dos vinhos, né? Bento Gonçalves é bem interessante. E fomos com a família inteira, estava eu, a Adriana, o Guilherme e o Rafael, a gente foi lá e passei na prova de título em 2017. Então desde 2017 para cá, são 6 anos agora, como geriatra titulado. Então eu tenho essas 3 especialidades médicas, né? Então as pessoas falam, nossa, 3 especialidades, um mestrado, não para de estudar. Até de vez em quando eu flerto com o doutorado, mas acho que não. O doutorado é para quem vai muito para a área acadêmica. Eu ainda gosto muito de me relacionar com as pessoas. Eu acho que eu sou muito ponta. Eu gosto de estar sempre entretido. Estou contando isso tudo para vocês, além de dar uma enrolada no tempo, para falar para vocês o quanto é importante, de repente, vocês escolherem os profissionais de todas as áreas que são parceiros mesmo, né? Então, cada um de vocês hoje está trabalhando com alguma coisa, os que já estão aposentados, se não estão ofertando trabalho, estão recebendo trabalho de alguém, estão comprando serviços. E esses prestadores de serviços, eles têm que ser pessoas que se encaixam frente àquilo que vocês procuram, né? Então, eu vejo muitas vezes uma medicina sucateada no tempo, porque existe uma pressão muito grande de atendimento de pessoas, maior número de pessoas em menor tempo. E isso nem sempre é bom, né? Então você tem consultas breves, 15 minutos, 20 minutos, uma pressão do convênio, uma pressão do SUS, e a pessoa acaba não sendo escutada, não sendo compreendida, né? E isso vale para todos os tipos de prestador de serviço, né? Educação física, fisioterapia, odontologia, meditação, né? Tem outras coisas que a gente vê aí, as pessoas que prestam serviço. E você tem aquela possibilidade de você achar, e quando você acha, você tem que se agarrar com aquele profissional, porque aquele profissional é que vai ser o teu parceiro, e isso faz diferença. Então hoje,
nós estamos trabalhando de uma maneira muito legal com os nossos pacientes, porque nós trabalhamos com um grupo seleto, nós não temos nem a pretensão, muito menos a pretensão, e nem perna para fazer com que a gente atenda todo mundo. A gente atende só poucas pessoas mesmo, mas a gente atende de maneira muito específica, muito especializada. E costumamos nos abraçar, né? Tanto eu quanto Mariane, costumamos nos abraçar com os pacientes e a gente vai junto com eles tentando desenvolver essa melhor medicina. Faz diferença? Muito. Faz muita diferença. Eu gosto muito de citar o exemplo de um paciente que veio da Itália e mora aqui em Curitiba, e ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz assim: a Itália é o país mais bonito do mundo. Não se discute, ele fala. Mas a saúde na Itália é péssima. A saúde aqui no Brasil é muito melhor. E ele veio para cá e ele disse, quando eu o conheci, ele estava em cima de uma cama no hospital, pesando 40 quilos, 1,78 m de altura. Magro, emagrecido, era pele e osso, 40 quilos. E o filho, que era na verdade um enteado, ligou para mim e falou assim: ó, doutor, o senhor está conhecendo ele agora, nós já investigamos ele para câncer, a gente acha que é um câncer grave, já entendemos que ele vai morrer. Isso, primeiro trimestre de 2020, começo da pandemia, estava aquele medo. A pandemia não tinha chegado ainda, mas a gente estava todo mundo com medo, vocês lembram disso, né? Então, já investigamos para câncer, estava internado, todo mundo de máscara, ninguém sabia o que estava acontecendo. O vírus não tinha chegado ainda, mas o medo já. Então, estávamos todos com medo. E eu falei para ele assim, olha, eu costumo dizer isso, né? Vai até para a minha lápide lá, eu já disse, né? Quando eu morrer, vocês vão botar na minha lápide, né? Sem diagnóstico, não tem prognóstico. Então, não tem como dizer o que é. Vocês estão dizendo que ele tem câncer, que vai morrer, mas eu não vi o câncer. Então, deixa eu ir atrás. E eu investiguei esse homem da cabeça aos pés, fizemos tudo que tinha que fazer de exames, e ele não tinha nenhuma doença orgânica. Bah, o que esse homem tinha, né? Então, se vocês forem lembrar lá para a minha primeira conversa aqui, eu falei do bio, psico, sócio espiritual, que é o conceito de saúde da Organização Mundial. Falei, já que bio não tá, vamos para o psico, sócio espiritual. Onde é que está o problema? E daí liguei para o filho de novo. Falei, olha, conta o que aconteceu antes dele ficar assim. Então, que às vezes no hospital a gente não consegue fazer o que eu falei para vocês que eu faço no consultório. Onde que você nasceu? Como é que você chegou até aqui? A gente já vai direto para a doença. Não dá tempo. No hospital o trem passa muito rápido, você não consegue olhar dentro do vagão. E aí eu parei o trem. Falei, espera, me conta, o que aconteceu, da onde que veio, como que está acontecendo, como é que surgiu esse quadro. E aí que veio a notícia que ele vinha morando sozinho e com a pandemia ele ficou os últimos 2, 3 meses muito acometido de ansiedade, achando que ia morrer, achando que ia perder as coisas e tudo mais, entrou numa depressão profunda, não comia mais. E esse emagrecimento todo foi por depressão grave. Falei, meu Deus do céu, passa uma sonda nasointeral, não tinha força para comer. Passa uma sonda, faz a alimentação, começa a trabalhar com fisioterapia e faz os remédios para depressão, tem tratamento. E esse homem bateu no fundo e começou a ribar. E veio, e veio, e veio. E hoje ele pesa 78 quilos, ele pesava 40. Hoje ele está ótimo, ele pula, ele faz exercícios, ele tem uma educação física, uma educadora física que faz personal com ele. E ele está muito bem. Aí, olha só como é que são as coisas. Um ano atrás, exatamente nas férias de julho de 2022, ele, como ele é italiano, ele tem um apartamento lá na Itália que ele queria ver a família dele lá. E o que era inimaginável em 2020, em 2022 se tornou palpável, concreto. Posso ir, doutor? Eu falei, com certeza. O senhor vai. E estava tudo preparado para ele viajar, e ele estava animadíssimo. Ele pegou e teve uma queda, caiu em casa, do nada. E por isso que é interessante a gente trabalhar em equipe. A geriatria ela só é a geriatria porque ela trabalha com a gerontologia junto. A nossa sociedade brasileira, ela já é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por quê? Porque ninguém consegue fazer um atendimento ao idoso sozinho. Tem que ter um grupo. E o educador físico, na época, notou que
antes dele cair, no treino que ele tinha feito, a saturação estava mais baixa. Sempre via saturação. E me ligou. Eu falei, nossa, saturação mais baixa, tá ofegante, caiu. Meu Deus, pode ser alguma coisa ruim, pode ser um quadro cardiopulmonar, pode ter tido algum problema. Hospital. Chegou no hospital, fizeram uma angiotomografia, era uma embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar pequena, ele estava com falta de ar. E daí, para a investigação da embolia, a embolia o que é? Quando a gente faz trombose na perna, sai um trombo, vira um êmbolo e vai e fecha uma parte do pulmão. A dele era um fechamento discreto, ainda com falta de ar, não grave, mas a gente precisava entender qual era a repercussão cardíaca. A gente fez um ecocardiograma nele. No ecocardiograma ele tinha um míssil, era um trombo que era desse tamanho, tinha mais ou menos uns 4 centímetros preso na válvula do coração, mirando a artéria pulmonar. Se desprendesse esse trombo grande, era morte súbita. Detalhe, a viagem da Itália era na semana seguinte. E agora, o que faz? Correria, cara parado na UTI, o trombo ali preso no coração, ele com 80 e poucos anos, fala com um, fala com o outro, não, tem que fazer um remédio, existe um remédio que chama trombolítico, ele quebra o trombo. É um remédio que faz na veia, mas tem risco de sangrar mais, sangrar a cabeça, sangrar... Faz. E ele com falta de ar. Porque, além do trombo grande que estava no coração, tinha o trombinho pequeno que estava dentro do pulmão. E o filho dizendo, o que eu faço com a viagem? Eu falei, espera! Fez o trombolítico. 24 horas depois ele saiu da UTI. Na semana seguinte ele estava na Itália. Desfez os trombos do coração e do pulmão. Desfez. Então, essa é a medicina que eu considero hoje a medicina mais legal de todas. Porque você tem muito recurso tecnológico, tem, mas você conseguir associar isso com o diagnóstico correto em tempo real, você muda desfecho. Então, você conseguir pegar as coisas e fazer os diagnósticos. E é onde a gente tem maior dificuldade dentro da geriatria. A gente vê os pacientes de muita idade, 85, 90, 95, 100, e com quadros muito complexos, muitas vezes, e que um diagnóstico simples, como uma infecção urinária, às vezes passa despercebido. E essa infecção urinária pode levar o paciente a óbito, porque não fez o diagnóstico em algumas horas. E às vezes não é uma infecção urinária, às vezes é um AVC, às vezes é uma embolia pulmonar, às vezes é alguma coisa mais grave, mas que você tem possibilidade de fazer o diagnóstico e intervir, e essa intervenção muda desfecho. E às vezes o que a gente escuta que dói muito no meu ouvido, dizendo, puxa, mas tinha 90 anos. Que nem nós escutamos recentemente, eu estava junto com a Doda, que alguém disse lá, fez uma cirurgia numa senhora de 85 anos, já era, veja, já tinha 85, queriam o quê? Como assim queriam o quê? Ela tinha 85, ela estava muito bem. Não é o 85 que pesa, é o estar muito bem que pesa. Então, a gente não tem mais como ter a cronologia, a idade cronológica como o principal fator. A gente tem que ter a funcionalidade, que é onde a gente mais bate a tecla nessas nossas reuniões aqui. E a funcionalidade é a autonomia, preservação das minhas ideias, cabeça muito boa e independência, que é eu conseguir ter o meu corpo suficiente para eu fazer as coisas, né? Então, hoje eu tenho que ter independência para pegar umas sacolas de mercado e subir 2 lances de escada, tenho que ter independência de pegar o avião, ir para a Itália e voltar, tenho que ter independência de vir andando até aqui e tudo mais. Então, a funcionalidade ela é baseada nesses 2 grandes pilares, autonomia e independência. A autonomia, que é a saúde cognitiva, ela depende muito das nossas escolhas no dia a dia. Então, a gente sabe que se eu preservo a minha saúde cardiovascular, o meu cérebro está ligado no corpo como um todo. Ele não é uma coisa isolada. Então, se eu tenho uma boa saúde cardiovascular, eu tenho uma boa saúde cerebral. Para que eu preciso ter uma boa saúde cerebral? Para tudo, para autonomia. O que isso significa? Que eu preciso escolher melhor o que eu como, que eu preciso me mexer, que eu preciso controlar os meus fatores de risco cardiovascular, que eu preciso controlar minha pressão, meu diabetes, meu colesterol. Preciso pensar 3.000 vezes antes de botar o primeiro cigarro na boca. Se eu já pus, preciso pensar 1.000 vezes para parar de pôr. Né? Essas coisas todas são extremamente importantes para eu ser ativo
e manter o meu cérebro bom para eu poder chegar aos o meu final da vida, que eu não sei quando. Eu tenho dentro lá do nosso consultório, da Clínica Geros, eu tenho um projeto que eu chamo de Projeto 100, né, que é o Projeto 100, significa estar 100% funcional durante toda a jornada, o mais perto dos 100 anos possível. Ninguém sabe se vai ser 100 anos ou não. Mas o Projeto 100 significa estar 100% funcional. E a gente ajuda as pessoas a chegarem lá. Então essa que é a parte mais interessante. E a independência é eu ter uma boa nutrição, porque sem proteína eu não consigo fazer músculo, e eu conseguir me mexer de forma inteligente, a gente vai ter uma palestra sobre isso hoje, uma forma inteligente para eu não pegar e simplesmente sair caminhando e achar que está bom. Caminhar é importante, mas só caminhar não é suficiente. Ah, eu só faço musculação. Só musculação não é suficiente. Eu só faço pilates. Só pilates não é suficiente. A gente precisa entender o que é o importante e, junto com isso, trazer um ganho para a saúde como um todo. Então, essa complexidade da geriatria, ela é muito interessante porque eu consigo olhar o contexto. E as doenças que eu tanto estudei no começo da minha formação médica, elas são tão importantes quanto, porque se eu não tiver um bom controle de tudo que a gente sabe que precisa, das subespecialidades ou das especialidades que nós chamamos de especialidades focais, eu não tenho um paciente bem. Então eu preciso ter esse paciente bem controlado da pressão, do diabetes, as doenças crônicas não transmissíveis, preciso ter uma boa saúde mental, preciso ter um paciente bem conduzido das suas doenças, para que ele consiga ter propósitos, né? Que é o que nos junta hoje aqui, esses propósitos que nos fazem elevar o nosso espírito e chegar o mais longe possível. Então, é dentro desse contexto que eu vejo que a gente tem a geriatria hoje. E, de uma certa maneira, que a gente tem a medicina como um todo, né? Então, eventualmente vocês procuram médicos e precisam de ajuda, e a gente vê o quanto a medicina pode ajudar nesse sentido. Então, diminui um pouco aquela parte fria de você chegar num médico, dizer alguma coisa, ele fazer um diagnóstico, às vezes ele te examina, às vezes não, e ele te dá uma receita e te manda embora, né? Então a gente precisa quebrar um pouco esses paradigmas e entender um pouco melhor. Consegui enrolar já o suficiente? Muito bom. Assim, né? Na jogada nos leões, até que saiu, né? Uma historinha. Obrigado. Eu ouvi uma história sua, eu acho que foi lá no hospital de Santa Cruz, talvez foi a minha filha que me contou. Que eu acho que me ligou de madrugada ou de noite, 11 horas da noite, disse assim: doutor, desculpa eu estar ligando essa hora, mas é que eu precisaria muito falar com o senhor sobre um problema lá. E o senhor respondeu: eu sou médico, estou aqui para responder o telefone. Eu acho que foi o senhor, né? Eu já fiz muito isso, eu não me lembro de ter sido eu especificamente que falei isso, mas com certeza eu já fiz algumas vezes. Ontem, Doda, eu estava num jantar, tocou meu telefone. Estava num jantar, eu já tinha até tomado uns 2 cálices de vinho. E tocou meu telefone, era um paciente dizendo assim: doutor, eu não sei para quem recorrer. A minha esposa caiu aqui no chão e eu não consigo levantá-la. Os dois têm mais de 80 anos e eu não consigo levantá-la. Eu já liguei para a Ecosalva demora 2 horas para chegar. Liguei para os bombeiros falaram que não é emergência para eles. O meu porteiro tem a minha idade, o porteiro tem 75 anos, ele não consegue me ajudar. Desculpe ligar para o senhor, estou desesperado. Por sorte, o compromisso que eu estava era 3 quadras da casa desse meu paciente que eu conheço super bem. Falei, estou indo aí, larguei as coisas, fui lá, juntei a paciente, botei ela, entendi o que estava acontecendo, era uma hipoglicemia, ela usa remédio para diabetes, a glicemia tinha baixado, não tinha comido durante o dia, dei um suco de laranja, ajustei, tudo certo, fui embora. Mas veja, essas coisas, não precisa ser um médico, né? Qualquer pessoa faria isso. Mas como a gente tem fragilidades no processo, de ajuda, né? Então, assim, pacientes de mais de 80 anos que moram sozinhos, a gente sempre quer deixá-los funcionalmente muito capazes para envelhecer o máximo possível, esticar a corda biológica até o fim, para morrer dormindo, né? Todo mundo quer o desejo de todo mundo.
Ah, eu não quero ficar doente, eu quero morrer dormindo. Ótimo, todo mundo quer, mas 1% das pessoas consegue, né? E a gente não escolhe, ainda não é escolhido, né? Então, o que acontece? A gente vai, com a medicina, com os cuidados, a gente vai esticando essa corda biológica, eu vou fazendo as pessoas viverem mais. Mas nem todas entendem a necessidade de viver mais e melhor. Às vezes elas só querem viver mais. O viver melhor, ele necessita, obrigatoriamente, de mudanças de estilo de vida. A pessoa tem que olhar para ela e ela tem que mudar. Não é o médico, não é o comprimido, não é... Ela tem que entender que ela tem que comer melhor, ela tem que entender que ela tem que se mexer mais. Ela tem que entender que ela tem que ter força para se levantar com 80 e poucos anos. Então, e mesmo se ela não tiver, a gente tem que fazer com que a nossa sociedade tenha apoio. Foi o que eu falei para eles ontem, né? Eu falei, vocês têm que ter um vizinho aqui na emergência. Vai para a reunião de condomínio e fala, desculpe, nós somos os vizinhos velhinhos. Quem é aí que tem filho, tal, que eu possa ligar na hora da emergência? É impossível que não tenha um desgracido que diga, desgracido não, abençoado. Né? Então a gente pode ter esse tipo de relação social. Isso é muito rico nas sociedades que estão envelhecidas há mais tempo. Porque essa é uma frase muito célebre aqui no Brasil. Nós estamos velhos antes de ficarmos ricos. As civilizações envelheceram, as europeias, as orientais, mas elas ficaram ricas antes. Nós ficamos velhos e somos pobres. Não só financeiramente, mas principalmente socialmente. A gente não tem esse espírito coletivo. Então, se você vai, por exemplo, para o Japão, onde você tem os centenários no Japão, os nonagenários, eles são celebridades na comunidade. As pessoas vão até lá para pedir orientação. As pessoas vão lá, as mais novas, lavam a louça do velhinho, limpam a casa. O que o senhor precisa mais? Quando que a gente vê isso acontecendo aqui? Difícil, né? Então a gente precisa melhorar muito enquanto sociedade. Mas é esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui que faz as coisas acontecerem.